Está começando mais um vídeo de devocional aqui para o canal e esse não é o momento de você ter pressa. Esse é o momento de você pegar o seu café, sentar com calma, pegar a sua Bíblia e vir fazer o seu devocional junto comigo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar uma palavra linda ao seu coração. E nós teremos aqui um momento de comunhão com Deus. Inclusive, nesse canal eu compartilho aqui os meus devocionais com o propósito de ajudar mulheres, de ajudar pessoas a se conectarem com Deus, a se aproximarem, a terem um relacionamento, uma vida de devoção a Deus. Portanto, se você ainda não é inscrita, mas deseja isso para a sua vida, se inscreva nesse canal, ative as notificações na opção todas no sininho para você ser notificada e receber todos os conteúdos que eu tenho compartilhado por aqui, tá bom? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Giovana e no devocional de hoje nós iremos meditar em uma palavra que está no livro de Lucas. Você tá com a sua Bíblia aí? Já prepare, pegue ela, abre ela no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Pegou a sua Bíblia? Então vamos para o momento de meditação da palavra. Espírito Santo, fale aos nossos corações nesse dia, ministre a nós aquilo que nós precisamos entender da parte de Deus. Revele aos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender do Senhor. Nós estamos aqui com os nossos corações rendidos ao Senhor, porque a nossa intenção e o nosso interesse é aprender mais de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos conduza nessa caminhada. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento no Espírito. Que assim seja. Amém. Amém? Vamos lá. A palavra de Deus vai dizer no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, o seguinte. Acompanhe a leitura bíblica junto comigo e não permita que nada nesse momento te distraia, combinado? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: "Quero a minha parte da herança." E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Ele desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Veja que aqui a gente já aprende uma lição importantíssima para as nossas vidas. Quando a gente vive de forma desregrada, quando a gente vive uma vida sem disciplina, a gente desperdiça o que a gente tem. Então, por viver uma vida desregrada, aquele filho desperdiçou tudo que ele tinha. No versículo 14, continuando. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: "Até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado." Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. O filho disse: "Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho." O pai, no entanto, disse aos servos: "Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloque-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Aqui nós encerramos a leitura do dia e agora eu quero trazer para você a meditação dessa palavra, a qual o Espírito Santo revela ao meu coração nesse dia. Arrependimento foi o que o filho pródigo, foi o que esse filho, ele sentiu tempos depois de ter saído da casa do pai. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Arrependimento não se resume apenas a um sentimento. Arrependimento se trata de uma atitude. Quando a gente erra e a gente sente um remorso, é um sentimento. Nós sentimos um remorso por ter feito algo errado. E como eu sei a diferença entre remorso e arrependimento genuíno e verdadeiro? O remorso, a gente se sente mal. Após uma falha, após um erro, a gente chora, a gente até pede perdão para Deus. Mas passa um tempo, a gente volta a fazer a mesma coisa. Isso se chama remorso. A gente sabe que fez errado, sentiu remorso, sentiu algo ali que incomodou, mas o tempo passa, os dias passam e volta a cometer os mesmos erros, a viver a velha vida pecaminosa. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso que se repete. Erra, sente remorso, pede perdão, volta a fazer a mesma coisa. Sente remorso, pede perdão, volta a fazer a mesma coisa. O ciclo vicioso se repete e nunca tem fim. Vive uma vida desregrada. O que é arrependimento? Arrependimento é muito mais do que um sentimento. Arrependimento é uma atitude. Entenda, nenhum de nós estamos isentos de cometer erros, de pecar ou de falhar. Todos nós estamos sujeitos a isso. Faz parte da nossa natureza. Porém, quando realmente nós estamos arrependidos de um ato, de um pecado, de alguma coisa que nós sabemos que estávamos fazendo de errado, a gente toma uma atitude. A partir desse momento, eu decido me consertar com Deus. Eu decido pedir perdão com toda a verdade do meu coração, porque eu me arrependo e eu nunca mais volto nas práticas dos mesmos erros. Ou seja, é algo que é abandonado. O que eu quero que você entenda é que pecar faz parte da nossa natureza, mas viver no pecado, não. Viver no pecado é uma escolha. Você pode escolher abandonar a velha vida, ou você pode escolher ficar vivendo em um ciclo que sempre vai se repetir e você nunca vai conseguir deixar. O filho pródigo, quando ele se deu conta do que ele tinha feito, quando ele se deu conta da atitude que ele tomou que foi errada, ele começou a sentir vontade, desejo pelas comidas dos porcos, pela comida que os porcos estavam comendo. Com muito custo ele conseguiu arrumar um emprego, porque ele já estava passando necessidades. E quando ele conseguiu esse emprego de cuidar ali dos porcos, ele começou a desejar aquilo que os porcos comiam. A lavagem dos porcos, as vagens dos porcos. O que isso significa na nossa vida? Quanto mais distante nós estamos de Deus, mais desejo pelas coisas erradas, pelas coisas sujas, nós desenvolvemos em nós. Entenda, o filho pródigo, ele quis a parte dele da herança e ele saiu de perto do pai. Você entende que essa passagem, essa palavra a qual nós lemos, se trata de uma parábola, aonde o pai é o próprio Deus. Então o filho, ao pedir a parte dele da herança e falar assim, não, eu já me vejo capaz de viver a minha vida sozinho, ele estava saindo de perto do pai. É a mesma coisa quando a gente acha autossuficiente, quando a gente acha capaz de seguir a nossa vida distante de Deus. Só que Deus é a fonte de vida em nós.
não há vida longe dele. Só que, às vezes, por teimosia, a gente insiste. Às vezes, por nos achar autossuficientes, a gente insiste. Só que qual é o problema de estarmos longe do Pai? Qual o problema de nos distanciarmos de Deus? A nossa natureza começa a ganhar uma força tão grande que a gente começa a sentir prazer naquilo que é imundo, naquilo que é sujo, naquilo que desagrada a Deus. É só você olhar para os desejos da sua carne. Todos os desejos que a tua carne sente são desejos contrários à vontade e àquilo que agrada ao Senhor. Então, quanto mais longe de Deus a gente se coloca, mais desejo por coisas sujas e erradas a gente tem. Esse é o problema de se distanciar de Deus. Mas nós podemos hoje nos colocar em uma condição de dependência, de reconhecimento, reconhecer que nós dependemos e que nós precisamos de Deus, a fonte da nossa salvação, a fonte da vida eterna em nós, a fonte de vida que nós precisamos. Nós podemos nos arrepender verdadeiramente, não apenas sentir um remorso, mas tomar uma atitude de arrependimento, abandonar aquilo que não presta, abandonar aquilo que você sabe que não agrada ao Senhor, pedir forças e ajuda ao Espírito Santo para voltar para os braços do Pai novamente e viver junto dele, viver ao lado dele. O filho pródigo nos ensina essa grande lição. Ele tomou uma atitude, mas veja que quando ele voltou para casa, o pai estava como? Esperando ele com uma expectativa. Ele voltou verdadeiramente arrependido. E qual foi a atitude do pai? Festejar. Vamos, peguem roupas que o sirvam. Peguem um anel, vamos colocar no dedo. Anel, biblicamente falando, simboliza honra. Vamos honrar esse filho que está verdadeiramente arrependido. Eu quero que você entenda isso hoje. O problema não está nos pecados que você já cometeu na sua vida, nos erros que você já cometeu na sua vida, ou nas atitudes erradas que você já escolheu tomar na sua vida. Não, o problema não está nisso. O problema está em errar e não se arrepender. O problema está em viver uma vida de pecado e não desejar uma mudança. Mas se hoje você necessita, se você reconhece que você quer uma nova vida, saiba que Deus, ele está com expectativas te esperando de volta. Em nome de Jesus, você precisa nesse momento compartilhar esse vídeo com alguém que está distante. Esse alguém pode estar pensando nesse momento que não tem mais volta, que Deus não vai mais aceitá-lo. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira que Satanás usa para enganar muitas pessoas, para que elas permaneçam distante de Deus. O Senhor te espera com expectativas. Você está disposto a tomar essa atitude de arrependimento e voltar para os braços do Pai de verdade? Então saiba que o Senhor, ele está te esperando com os braços abertos, como o pai do filho pródigo. Quando ele voltou, o pai já sabia que o arrependimento no coração dele era verdadeiro. Não se tratava apenas de um remorso, se tratava de um arrependimento verdadeiro. Então hoje você pode escolher sair de um ciclo que te arrasta novamente para uma vida errada, para uma velha vida. Você pode escolher hoje falar não para alguns convites, dizer não, se afastar de algumas pessoas e escolher viver uma vida em retidão, uma vida em fidelidade a Deus. É fácil? No mundo que nós vivemos? Não, não é. Mas também não é impossível. Se você realmente deseja isso para você, se você realmente reconhece que Deus, ele é a fonte da vida, que Deus é a fonte de salvação,
Em nome de Jesus, que você seja revestido por uma força, que você seja revestido por um renovo e que você tenha coragem de voltar para os braços de Deus, de reconhecer a sua dependência dele e dizer não para aquilo que estava te afastando do Senhor. Eu quero fazer essa oração junto com você, você que hoje realmente deseja tomar essa atitude de voltar para os braços do Pai, ou você que já permanece nos braços do Pai, para que você continue. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu vejo através dessa palavra muitas pessoas que estavam tão distantes, mas tão distantes, que estavam sentindo prazer nas coisas erradas, nas coisas mundanas, nas coisas sujas. Porque quando nós estamos longe de Ti, é isso que acontece. Mas eu vejo através dessas palavras muitos filhos retornando aos braços do Pai novamente. Eu não sei aonde essas palavras vai chegar, eu não sei quais os corações que essa mensagem vai alcançar. Mas eu peço ao Senhor, Espírito Santo, direciona as pessoas certas, pessoas que precisam dessa reconciliação, pessoas que estavam com vergonha ou que não sabia como voltar, mas o coração dela estava tão desejoso de voltar para os braços do Pai novamente. Essa pessoa estava se sentindo tão cansada, mas tão cansada, que ela sabe que o único lugar de descanso é nos braços do Pai. Então que essa mensagem alcance os corações aflitos, que essa mensagem alcance os corações que estavam desesperados, os corações que estavam se sentindo vulneráveis, longe da proteção do Pai. Que essa mensagem, que essa oração dê forças para que filhos pródigos retornem para a casa do Pai novamente. Que essa oração dê força para cada pessoa que está ouvindo, para retornar aos braços do Pai novamente. Você sabe que esse é o seu lugar. Você sabe que nos braços do Pai, debaixo dos cuidados do Senhor, é o teu lugar. Eu não sei o que te levou a viver longe dele, mas eu sei o que tá te trazendo de volta hoje. A misericórdia e a graça do Senhor te alcançou. Repita essas palavras comigo. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu faço uma aliança de estar contigo todos os dias da minha vida. Eu faço uma aliança de não sair da tua presença nunca mais, porque eu reconheço que tu és a fonte de vida em mim. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Eu quero que você que chegou até aqui e orou junto comigo, fez essa oração junto comigo, confirme aqui nos comentários. Diga: Deus é a fonte de vida em mim. Deus é a fonte de vida em você. Talvez você não estava longe da igreja, mas talvez você estava longe do Pai. Tem como estar dentro da igreja e distante do Pai? Tem como. Então eu quero que você volte hoje. Se você estava distante de uma congregação, volte a congregar com os demais filhos de Deus. Mas se você já está congregando e mesmo assim estava distante de Deus por causa de um erro, de uma falha ou de um pecado, que o arrependimento seja genuíno em seu coração e que você volte para os braços do Pai novamente, porque Ele tem expectativas em você. Eu espero que essa palavra seja plantada como uma semente e dê grandes frutos na sua vida. Compartilhe com alguém que está precisando. Eu te espero no nosso próximo devocional. Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus.